Bom, essa semana eu vi uma live, uma entrevista, um vídeo de um youtuber reacionário aí, ele já é conhecido já faz um tempo. Inclusive eu acho que quando o Bolsonaro foi eleito, né, tanto ele quanto outros youtubers aí acabaram sendo upados em matéria de popularidade. Tipo que, bom, eu não sei se isso aí aconteceu com o Nando Moura, né, com o Cheirando Rola. Mas outro cara aí que eu tô falando, né, é o Alessandro Santana, vulgo Negão. Esse cara aí, ele é um conhecido reacionário, né? Ele já, de vez em quando ele já entrevistou aí, de vez em quando ele já entrevistou, de vez em quando ele entrevista aí algumas pessoas que estão na mídia, né? Tipo o que ele fez aí semana passada com o Paulo Figueiredo, que é um cara que, pelo que eu saquei aí, ele é avô do João Figueiredo, que foi o último presidente do Brasil, quando aqui ainda era, ainda estava pelo regime militar. Esse João Figueiredo foi o último. E aí então, tá, eles conversaram, né, claro, né, sobre essa doença aí, né, sobre esse pessoal aí do fica em casa, né, e tudo mais, que eles são bastante hipócritas. Inclusive eu acho que, eu acho que dá pra sacar que esse pessoal aí é o suprassumo da hipocrisia atual, né, porque é muito fácil, né, claro, né, já falei isso aí trocentas vezes, muita gente já falou trocentas vezes. É muito fácil você falar para que o povo fique em casa, sendo que você está confortável, né, e boa parte do povo. Eu acho que inclusive dá para arriscar, não, arriscar não. Eu acho que inclusive dá para falar aqui que a maioria do povo não está confortável. Muita gente até hoje perdendo seus empregos, tendo suas empresas falindo. E essa crise econômica aí, ela não começou com a pandemia, ela só foi otimizada, né, quando aconteceu esse negócio aí. Ela começou foi na era Dilma, né, foi lá para 2014. Certo? Aí tá, então, bom, eles começaram essas pautas aí, né, e tudo. E esse Paulo Figueiredo aí, ele falou algo aí que chamou minha atenção inclusive eu tive que escrever nos comentários minha opinião sobre, se bem que não é exatamente uma opinião, é um fato, né? Ele havia dito aí que os eleitores brasileiros em geral, tanto o pessoal de esquerda quanto o de direita, né, quando eles querem escolher um candidato para ser presidente, especialmente eles apostam, né, eles manifestam uma ideia, uma proposta autoritária, ditatorial, né, e eles querem que esse candidato ele corresponda a isso aí quando ele for eleito, sabe? Só que acontece que eu acho isso aí bastante equivocado da parte do Paulo, né, ter falado isso aí. Independente dele estar nos Estados Unidos, né, pelo que eu saquei no sotaque dele, ele é carioca, né, então acho que ele já viveu aqui no Brasil, né, eu não procurei o histórico dele, né, mas eu acho que ele já viveu aqui no Brasil o suficiente para entender os anseios do povo, certo? E o povo, e ele inclusive ele citou, ele detalhou, tipo que e ele detalhou aí, tipo que os anseios, né, segundo ele, né, dos bolsonaristas, né, que seriam, né, escolher um cara que corresponda a uma ideia autoritária, né, que está entranhada aí no pessoal que queria sair, né, claro, quando o candidato ele for presidente, né, e tudo mais. Então, é como eu falei, estava equivocado, cara. Ele estava equivocado porque as pessoas, o brasileiro em geral, é manso, certo? Aqui não é os Estados Unidos, aqui não é a Coreia do Sul, aqui não é o Japão, aqui não é Hong Kong, onde são lugares onde as pessoas sabem dos seus direitos, elas não toleram injustiças, né? Bom, é claro que em relação a esses países aí, se bem que Hong Kong não é um país, tem aí as suas falcatruas, né, as suas corrupções, mas comparando com aqui no Brasil, cara, são coisas ínfimas. Aqui é onde a putaria de fato rola solta. É na América Latina praticamente inteira, certo? Até porque também são povos que não se levam muito a sério. Eu sei que tem alguns povos aí que são conservadores, né? Tipo que os da Bolívia. Mas acontece que ainda assim eu não sei se pelo fato de sermos latinos, né? E tem toda essa permissividade, toda essa putaria, toda essa injustiça, certo? Aí então, cara, o povo, bom, respondendo aí ao Paulo, inclusive eu escrevi isso aí nos comentários do vídeo, porra, o povo brasileiro,
o cara, bom, vou exemplificar aqui o que eu escrevi. O brasileiro que votou no Bolsonaro, cara, ele não tem, bom, geralmente ele não tem essa veia autoritária, esse sentimento aí de querer despejar autoritarismo pra cima dos outros, né, colocando o Bolsonaro como arma para que isso aí aconteça. Ele não é assim não, cara. Não é assim não. Ele votou no Bolsonaro, principalmente porque ele não queria que o PT voltasse, né, a governar o Brasil, cara. Né, o povo em geral está cansado do Lula, ele está cansado do Fernando Haddad, que inclusive quando ele concorreu à presidência, né, ele já era taxado, bom, já fazia um tempo, como um dos piores prefeitos da história da cidade de São Paulo, concorrendo com aquele Celso Pizza, certo? Então, porra, e esse cara, o Haddad é incompetente, cara, ministro da educação, até como ministro da educação ele foi um lixo. Ele foi tricampeão de matérias vazadas, né, de gabaritos vazados, eu lembro disso aí muito bem, certo? E é um cara que era semi-analfabeto, cara, né? Eu não sei se ele ainda é, porque é um cara que é semi-analfabeto, cara. Eu não sei se ele ainda é, porque, pô, ele é tipo aquele Abraham Weintraub, cara. Os caras estudaram, mas eles não conseguem o que? Tipo que entoar o português correto, né? Falar as palavras corretamente, né? Esse Haddad aí, eu já falei em um vídeo, ele confundiu o cabeçário. São duas coisas diferentes, certo? O cara é professor, inclusive, quando ele estava no segundo turno, né? Disputando com Bolsonaro, inclusive quando ele estava no segundo turno, né, disputando com o Bolsonaro, as propagandas dele, né, enfatizavam que vote em um professor, né, claro, se referindo-se ao Haddad, né. Mas, cara, o PT, ele, na educação, bom, tiveram alguns acertos, né, e tudo, que tipo o ProJovem, certo? Mas bem que o ProJovem, ele, bom, isso aí é pra outra coisa. O PT, cara, é um pessoal que não é muito afeito à educação, a exercer a educação de fato, né? E eles demonstraram isso aí, certo? Tanto é que, bom, é claro que esse pessoal aí deu dinheiro pra caraca pra esses movimentos sociais empestearem as universidades aí, né? Propagando ideologia pra cima dos alunos, certo? E, porra, e eles queriam que o Haddad fosse presidente do Brasil, cara. Aí pra você ver como os esquerdistas, eles não estão preocupados com a manutenção do país. Eles não estão nem aí, cara. Certo? Eles não estão nem aí. Se o PT, se o Haddad fosse presidente, viria mais roubalheira, né? Mais do que já está agora. Certo? E o brasileiro, né? Eu vou repetir aqui, o brasileiro em geral, quando ele votou no Bolsonaro, ele não queria, ele simplesmente não queria que o PT retornasse, certo? E claro que tiveram alguns aí que realmente tinham aquela ideia autoritária, né? Cara, a gente tem que invadir o Congresso, tem que matar todo mundo. O próprio Bolsonaro já demonstrou isso aí em entrevistas antigas dele, certo? Mas o brasileiro em si, né, a maior parte dele não pensa assim, não pensa igual o Bolsonaro pensa ou pensava antes, certo? Então esse Paulo Figueiredo aí, ele estava equivocado, cara. Ele jogou essa aí. Engraçado que eu fiquei até meio surpreso que o Alessandro Santana, né, o negão, e eu não gosto dele, certo? O cara, ele é, pra mim, ele é intragável, né? Esse Alessandro Santana é intragável, certo? Esse cara, ele ouviu isso aí e concordou, meu irmão. Concordou, né? Não falou nada sobre, né? Sendo que, porra, esse negão aí, ele inclusive ele faz questão de demonstrar que é pobre, né? E tudo mais. É algo que eu acho também desnecessário, certo? Mas, bom, ele concordou isso aí, eu não sei se ele não discordou para não desagradar o Figueiredo lá, né, e tudo mais. Mas é um pouquinho estranho que uma pessoa pobre, né, que tenha o que comido o pão que o diabo amassou, certo?
tenha concordado, né, tenha assentido com essa afirmação aí que o Paulo Figueiredo fez. Até porque não faz sentido mesmo, né? Realmente não faz sentido. Realmente não faz sentido.